Olá pessoal, aqui é a hipnoterapeuta Cássia Faria, especializada em hipnose regressiva com contatos extraterrestres. Durante as sessões, eles iriam aparecer ou tentar me apavorar, como fizeram lá no começo, quando eu ainda não sabia lidar com essas energias, há 11 anos atrás, quando começaram os primeiros casos, e eles tentavam de alguma maneira me apavorar, vamos dizer, aterrorizar e tal. E foi o que aconteceu nessa sessão. Estava indo tudo muito bem, a cliente, depois de passar por terapia de regressão, ela entrou em contato com a linhagem dela, que é arcturiana, e aí ele foi, era um ser masculino, foi orientando, levando e tal, conhecer algumas coisas, e de repente ela disse assim: Cássia, eu estou vendo tudo girando e tal, e aí surgiram na frente dela alguns seres que eu perguntava quem era e eles não respondiam, eles só diziam: somos nós que mandamos em tudo aqui. E ela dizia que vestiam roupas claras e cheias de ouro e tal. E eu percebi naquele momento que era alguma interferência. O arcturiano falava para ela fechar a boca, calar-se, não falar. Por quê? Porque sabia que eles iam usá-la para falar alguma coisa para mim. Mas eu insisti, porque eu queria saber o que é que estava ali à frente. E de alguma maneira acabei usando a própria cliente para isso. E fui fazendo as perguntas, eles não respondiam, ou respondiam de forma evasiva. Aí começaram a falar através dela que eu era minada na minha energia por um ser tipo sapo, alguma coisa assim, e que estava minando as minhas forças e tal. A alimentação, precisa tomar cuidado com a alimentação, eu achei estranho. Por quê? Porque eu sou vegetariana. Então, eu, pela manhã, tomo só um café muito simples, fico no atendimento até meio-dia e meio mais ou menos. Depois eu almoço também uma comida bastante leve e vou atender às 14 horas e fico até às 17, 18 horas sem me alimentar, apenas tomando água. Então, não cabia essa conversa. E eu fui vendo que o intuito era desestabilizar a situação e também criar um conflito dentro de mim, ou uma dúvida, alguma coisa assim, coisa que eles sabem que eu não tenho. Mas, de qualquer maneira, vocês vão ver aqui na gravação, eu vou deixar na íntegra para vocês o que foi dito, vocês mesmos vão poder tirar a conclusão desse tipo de interferência. Então, isso vai irritar cada vez mais, porque a tendência é aumentar. Nessa sessão também foi falado novamente do tal líquido amarelo que os arcturianos estão usando para curar as pessoas e que eles já estão fazendo esse trabalho no planeta Terra também em lugares desérticos, onde descem com a nave e vão e buscam a pessoa enquanto está dormindo, leva lá e cura e tal. Através, ela viu injetando esse líquido amarelo e que esse líquido virou mais notícias a respeito desse líquido para mim, alguma coisa assim. Eu percebo que também o meu trabalho está tendo uma dinâmica muito forte, muito rápida nas coisas que vem acontecendo com os meus clientes. Então a tendência é esse processo acelerar bastante. A demanda e a procura também está aumentando muito, e eu preciso que vocês que são do meu canal e que me acompanham há muito tempo, o nosso canal é um canal pequeno, mas de fidelidade. As pessoas são fiéis e me acompanham há anos, e eu peço que a gente agora forme essa massa crítica, né? Um apoiando o outro, mesmo sem conhecer, e apoiando o meu trabalho, e de alguma maneira também em suas orações colocarem o meu nome para que eu consiga levar em frente esse trabalho com toda essa demanda sem nenhum tipo de interferência. Claro que eu cuido da minha proteção e também tenho proteção da minha própria linhagem, mas estamos no plano denso, no plano dos humanos, e essa coisa daqui para frente, a tendência é realmente ficar mais em conflito, como eu disse, numa situação mais complicada, que a gente vai ter que definir de que lado que nós estamos agora. Não tem mais essa de ficar se escondendo atrás aí, ou em cima do muro. Nós precisamos tomar um partido. E guerra é guerra, gente. Não é possível a gente entrar numa guerra, vamos dizer assim, apenas com oração. Nós temos que ter atitude também.
entendeu? Então, saber de que lado nós estamos, procurar analisar toda a situação para não entrar, né, nesse caos que as coisas se transformaram, principalmente nas redes sociais. E cuidado com tudo que você ouve nas redes sociais. Muitos me mandam mensagem ou comentários perguntando sobre várias coisas ou várias pessoas. Eu não vou responder esse tipo de comentário, eu nem aprovo. Quando eu gosto do comentário, eu dou o curtir. Quando eu gosto muito, eu dou um coração. E quando eu não gosto e aprovo, é porque eu não curti, eu deixo lá sem curtir. E se eu não gosto mesmo, que não tem nada a ver com o conteúdo do meu vídeo, eu simplesmente não aprovo. De repente eu estou passando algum tipo de informação, mesmo no vídeo do cliente e tal, e a pessoa lá no comentário começa a perguntar desse ou daquele, se eu acredito nisso ou naquilo, se eu já vi isso, eu já vi aquilo. Gente, é o meu trabalho, eu não posso falar do trabalho de ninguém, entende? E já ficando da maneira como eu trabalho hoje, tranquila, sem aparecer, eu já sou criticada, vocês sabem disso, muito. E eu não entendo por quê, porque eu sou apenas uma hipnoterapeuta, quem traz o conteúdo é meu cliente. E uns falam assim, ah, mas ela conduz, ela induz. Claro, a ferramenta eu tenho que conduzir. Agora, dizer que sou eu que forço a pessoa a trazer o conteúdo, alguma coisa assim, gente, é muita inocência, né? Precisa conhecer o meu trabalho, ouvir todos os vídeos e ver que eu procuro interferir o menos possível. Aliás, agora eu estou tirando quase todas as minhas falas, porque não interessa. O que importa é o que o cliente vai trazendo para vocês e que muitos se identificam com essas histórias porque passam pelas mesmas experiências. Então, como eu disse sempre, está todo mundo louco, eu realmente tenho alguma coisa aí acontecendo, tá certo? Eu não busquei isso, a minha profissão é outra, eu sou profissional o tempo inteiro. Muitos buscam com uma expectativa, porque o assunto é extraterrestre, acham que eu tenho algum poder paralelo, mediúnico, espiritual, e eu não tenho. Eu só tenho a técnica de hipnoterapia e pronto. Eu coloco a pessoa no transe, ou ela entra em contato direto, mas quem traz o conteúdo é ela. Eu não, em momento algum, eu induzo ou conduzo para que a pessoa fale qualquer coisa que eu queira ouvir. Para quê? Então são milhares e milhares de pessoas que já passaram por mim com esse conteúdo que deveriam ser entrevistadas e saber o que aconteceu na vida delas, o que mudou. É isso. Esses são planos para o futuro. O que importa, na verdade, é o conteúdo. Se o conteúdo as pessoas se identificam, eu já fico feliz, porque esse é o propósito de colocar a informação no YouTube, tá bom? Então, agora vamos à sessão. Se você gostar, dá o like, não esquece de dar o like. Por quê? Porque isso cria relevância para o vídeo e chega ao maior número de pessoas. Então tem pessoas que veem o vídeo e depois fica lá com preguicinha de dar o curtir, tá certo? E você que é novo no canal, seja bem-vindo. Não se esqueça de inscrever e ativar aí o sininho, tá bom? Eu agradeço muito mesmo. E vamos em frente. Tá. E como é que você entendeu que o seu trabalho era espiritual? Em que momento você achou isso? Ou o que aconteceu? Eu acordei e comecei a falar para minha irmã que eu tinha sonhos assim. Eu lembrava na hora, hoje eu não lembro mais. E minha irmã ia lá pesquisar e estava lá. Tanto que foi a minha irmã que conseguiu visualizar você e falou para mim. O único jeito, o único caminho é você falar com ela. Assim que... Eu acho estranho, sabe por quê? Você está levando a coisa muito para a espiritualidade, e a sua mãe, a sua irmã também. E meu trabalho, ele não tem a ver com espiritualidade. Ou seja, eu trabalho com terapia de regressão à vida passada, tá? Eu sou reencarnacionista, que em alguns trabalhos eu tenho algum tipo de contato extrafísico, tá? Se a pessoa tem outra origem, alguma coisa assim, mas a base é hipnose técnica. Eu não entendo nada dessa parte de mediunidade, disso, daquilo. Eu não posso te ajudar nessa área. Porque se o seu problema é espiritual, Não. você teria que buscar alguma resposta dentro da espiritualidade, não num trabalho técnico de hipnoterapia, é isso que eu estou falando, tá? Todas essas informações que você está me dando, um cunho espiritual, não agrega para o meu trabalho, tá? Sim. Não é informação Tudo bem. relevante para mim.
eu trabalho com cura mesmo, espiritual, não sei como, Tá. mas eu trabalho assim. Um trabalho intuitivo. Isso, Você foi fazendo, seguindo a sua intuição. isso. Ou eu vou fazer só terapia de regressão, ou eu vou fazer terapia de regressão e vou buscar pesquisar se tem outra origem. O seu caso, é Isso. só a regressão que Ah. você quer fazer? Não, eu queria fazer os dois. Então você acha que poderia ter pesquisado se tem outra origem, é isso? Isso, Você também desconfia disso, apesar de não ter experiência nenhuma. isso. Que você sabe que pode ser só uma curiosidade, né? Pode não ser nada, não ter nada a ver, Uhum. porque você com 48 anos, pela minha experiência, que não é pouca trabalhando com isso, você já teria tido algum tipo de experiência. Ou em sonho, Uhum. ou acordada. De alguma maneira você iria ver alguma coisa, não de sentir presença, ouvir voz, isso pode ser coisa de quarta dimensão. Estou falando de extraterrestre, tá? Eles já teriam Uhum. surgido e aparecido, quer seja em sonho, eles teriam sinalizado. Não é comum, da forma como você está falando para mim, de nunca ter visto, né, com a idade que você tem. Mas também pode Uhum. ser que o humano crie tanto bloqueio que ele distanciou muito dessa conexão, entendeu? Às vezes também pode ser Aham. isso, aí também pode acontecer. Uma pessoa como se fosse uma índia, uma índia. É mulher? É, Jamais envelhecida, se diz. É isso. Onde você está agora? uma aldeia. Está numa aldeia. É uma aldeia grande ou pequena? Grande. Então, e você vive aí? Aham. Vou contar de 1 até 3 para você chegar já aonde você vive, o local. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê o local? Uhum. Como é esse Vejo. local? Tem pedra, tem os tapetes, tem umas madeiras em cima de uma pedra grande. Tem pedra de tudo quanto é cor. E você vive aí sozinha? Uhum. Não teve família? Não construiu família? Tem. Tem família? Sim. Ah, Aham. você disse que morava aí sozinha. E onde está a sua família? Lá fora. Ah, então eles vivem em outros lugares, mas tudo junto na mesma aldeia. Sim. E você tem o quê? Pai, mãe, irmão, filho? Tenho pai, tenho mãe, tenho irmão. Tem irmão. Filho? Não, teve. Não. Muito bem. Tem mais alguma coisa que você queira me dizer aí? Eu posso ir em frente. Pode ir em frente. Vou contar de 1 até 10. Vão se passar 10 anos aí nessa vida. Você vai se lembrar de tudo e me contar. Onde você está agora? A sua mãe e seu pai continuam aí com você? Seu irmão? Não vejo mais. E será que foram embora? Ou você foi embora? Ou eles morreram? O que aconteceu com eles? Não lembro. Vou contar de 3 para 1 para que você volte lá no momento do que aconteceu com a sua família. Eu preciso que você se lembre. Vamos lá. 3, 1. Onde você está agora? O que está acontecendo? Queimaram tudo. Quem queimou? Não sei. Queimaram tudo. E eles faleceram? Sim. Só ficou você. Eu e mais outros. Você chegou a ver eles morrer, alguma coisa assim, nesse ataque? Não, estava longe. Ah, você estava longe. Não pôde fazer nada, né? Não. E você sabe o que é que atacou? Veio do alto. Fogo. Fogo veio do alto. Alguém jogou fogo. É. Aham. E aí você ficou sozinha. Eu e alguns. Mas sozinha, que eu digo de família, não sobrou ninguém? Não. Tem mais alguma coisa que queira lembrar aí desse momento ou vamos em frente? Pode ir em frente. Vamos lá. 1, 10. Onde você está agora? Deitada. Não quero me levantar, não. Você desanimou? Sim. Muita raiva. E aí resolveu nem levantar mais. Não. Você viveu assim até ficar nessa situação aí. É. Vou contar de 1 até 3 e vamos caminhar direto para o momento da sua morte aí. Vamos lá. 1, 2. Como está agora? Vê o seu corpo? Sim. Olhando aí para o seu corpo, né? Qual a reflexão que você faz dessa vida aí?
muito triste. Queria ter ficado lá para ajudar. Então você sente alguma responsabilidade, alguma culpa nisso? Sim. Vou chamar à sua frente todos os seus familiares para que você olhe para eles, fale do seu amor por eles e peça perdão por não ter ajudado. Mesmo talvez não tivesse muito o que fazer, mas você precisa liberar dessa culpa. Você entende isso? Sim. Então vamos lá. No 3 vai chegar todos ou um que vai representar todos. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê? Meu pai. Então, converse com ele. Pode dizer em palavras mesmo. Pede perdão. Me desculpa. Me perdoe. Até largado. Me desculpe, pai. Ele falou que eu não podia fazer nada. Não devia ter ido. Você entende que isso aconteceu independentemente de que se você pudesse mudar isso, alguma coisa. Você entende isso, né? Sim. Você consegue se auto-perdoar por essa culpa que você carrega de não estar ali naquele momento? Você consegue se perdoar? Sim. Ai, siga seu caminho que eu vou seguir o meu. Me perdoe. Sei. Eu não devia ter ido. Mas o Senhor me pedia que eu fosse. Não foi culpa minha. Segue o seu caminho. Ele falou que tudo bem. Então ele representou a família e eu quero que você entenda que essa tristeza, essa culpa, tudo fica aí nessa vida, você entende isso? Que aconteceu Sim. tudo aí, não precisa mais trazer nem essa raiva, a raiva de por que a família morreu e só sobrou você, por que isso aconteceu, todo esse sentimento de ressentimento, de mágoa, raiva, fica tudo aí, você entende isso? Aham. Essa tristeza, tá? Essa falta de ânimo, fica tudo aí, tá bom? Tá bom. Você consegue perdoar os que tiraram a vida dos seus pais? Consigo, mas eu não sei quem é. Eu vou trazer à sua frente, vai vir um representante também e você vai dizer para eles que você os perdoa. Certamente eles estavam seguindo ordens também. Então vamos lá. Como está agora? Percebe a presença? Sim. É um homem. Ok. Então agora estabeleça o diálogo com ele e diga que você perdoa ele, porque isso é bom para o caminho dele e o seu também. Eu perdoo. Eu te perdoo. Vocês ter feito isso. Me tirado minha família. Eu perdoo vocês. Não tinha necessidade. Mas eu perdoo. Foi briga por terra. Era comum isso no passado. Então você perdoa ele. Ele te pede perdão Pede. e você perdoa. Perdoo. Obrigado. Pode seguir seu caminho. Eu vou seguir o meu. Deixando tudo aí agora nessa vida, esses sentimentos de tristeza, de raiva, de solidão, desânimo. Você se perdoa por ter praticamente tirado a sua vida? Desanimado? Me perdoo. Você é renascida, renovada, livre de tudo isso. Vou contar de 1 até 3 agora. Você vai ser levada direto para o túnel de luz. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê o túnel? Uhum. Nesse túnel, virá alguém te receber do outro lado, que eu não sei quem é. Eu vou dar o comando para ver quem vem. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Percebe a presença? Sim. Um homem todo de azul. Muito grande. Um rosto diferente. E como é esse rosto? Comprido. Azul. E a cor do olho? Tem olho? Tem. Que cor? Acho que é escuro. Olhos escuros. E a pele é clara? Azul. Tudo azul e olho escuro? Tem cabelo? É. Tem cabelo, alguma coisa assim? Não. Masculino. Pergunte quem é ele e por que ele está à sua frente. Um comando. E por que ele veio te receber? Ele quer te mostrar alguma coisa? Acho que sim. E você, na presença dele, se sente confortável? Protegida. Protegida. E você quer ver o que ele tem para te mostrar? Uhum. Onde você está agora? Dentro de um lugar estranho.
Como é que é esse lugar? Como se fossem umas janelas compridas, E você está vendo do lado de fora a janela ou do lado de dentro? do lado de dentro. Ah, e dentro como é que é desse lugar que tem janelas? Tem os equipamento, como se fosse botão. Então, nesse lugar cheio de botão e que tem janela, é o lugar onde ele fica. Fora Isso. esses equipamentos, tem mais algum tipo de mobília no local? Tem maca, E só tem ele aí ou tem mais parecido com ele ou diferente dele? tem mais gente. Parece ser humano, mas não é. Ah, tem outras formas, parecida com a dele ou diferente? Parecida com a dele, mas outra roupa amarela. Tem cristal, muito tubo, cristal. E ele te levou aí por quê, esse que veio te receber? Ali eu trabalho. Você trabalha aí também? Sim, Pergunta qual que é a sua origem, a sua linhagem? o nome da linhagem, Acto. Não estou entendendo. Acturiano. Então essa é a sua linhagem? Uhum. Tem maca e tal. Que tipo de trabalho que é? Operação. E operação, você diz o que? Cirurgia? Sim. Em quem faz cirurgia? Leva quem aí para fazer cirurgia? Não humano, humano, outra linhagem? Pessoas, não. Humano. Os humanos são levados aí nesse lugar e é feito cirurgia Isso. para curar? Cura. E eles usam que tipo de equipamento para fazer essa cura? Cristal. Cristal branco, tem outra cor? Como é que é? Azul, branco, várias cores. Tem um ser ali. Ele parece um louva-a-Deus, que aquilo eu não sei. Aparece um louva-a-Deus? É uma linhagem também. Mexendo nos tubos, ele mexe nos tubos. Ah, ele mexe nos tubos. Faz parte do conhecimento que ele falou. O louva-a-Deus também trabalha junto com os arcturianos, Sim, na cura dos humanos. isso, E usa cristal com cores. isso. Interessante, bota pra beber. A pessoa tá dormindo. A pessoa está dormindo. Ah, ela toma alguma coisa para dormir? Eles não, Eles dão elas algum... não percebem. É um tubo amarelo. É o quê? Injeta. Um tubo Eles amarelo? injetam. Ah, injetam? É um líquido, que é isso? É um líquido que injeta na pessoa. E esse líquido, que cor que é? Amarelo também. Meu Deus, a rótula da moça tá muito alta. Alteração que deu. Teve alguma alteração com a injeção desse líquido amarelo? Isso, eles estão correndo. Esse líquido corre pelo corpo da pessoa? Aham. Você Faz a consegue... limpeza. Faz a limpeza. Vomitando. O câncer. Ele tá falando que é um remédio pro câncer. Esse remédio ela está tomando para curar o câncer. Um câncer. É, no joelho. Tô botando muita espuma. Coitada da moça. Eles estão limpando. Tem umas pessoas pequenas. A cabeça muito grande. E veio para limpar. Esses têm Tá que pedindo cor? para mim se afastar. Que tem que cor? Hã? Esses pequenos têm que cor? São pálido. Ele está pedindo você para afastar, por quê? Ela tá botando para fora. Tá limpando. Tem mais gente chegando. Mais gente na maca. Esses que estão sendo levados para essa cura, são seres humanos comuns ou são seres humanos que têm outra origem? São comuns. 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 Tá. Quanta gente, meu Deus. Então, muitos são levados para essa cura. Aham. Aham. Depois eles voltam. E tá pedindo para mim me acalmar. E você também faz esse trabalho ou você só participa no auxílio? Eu faço cirurgia na coluna. Tô trabalhando no momento agora. Tô muito cheio. Eles veem que tá precisando, eles vão a pessoa. Ah, então eles que vão buscar essas pessoas. Como é que é feita essa escolha? Assim? Como é que são 7 bilhões de pessoas no planeta Terra? Como é que tem essa escolha assim? Por que são escolhidos? As pessoas boas. Continuação. O corpo limpo. Um trabalho tem que ser feito. Você é arcturiano,
faz esse trabalho aí. Mas por que você está encarnada no planeta Terra, então? Se você não aqui não opera com nada disso. E já não é a primeira vez, porque você fez vida passada, então por que você está reencarnando aqui no planeta Terra? Qual o objetivo de você estar aqui? Por que eu estou lá de novo? Por que eu voltei? Necessário é fazer a cura. Escolher. Para eles poderem vir e resolver e cuidar. Você que escolhe as pessoas que vão ser curadas? Vem até a mim. As pessoas Sim. vão até você? Aham. Entendi. Você faz essa ponte, então. Sim. E aí eles precisam que alguém da linhagem deles esteja aqui no plano do humano, é isso? Sim. Escolhendo. Isso para mim é novo. Mais gente chegando. Quer dizer, um trabalho que continua o tempo inteiro. E tem mais que fazem também esse trabalho. Sim. Cada um pega uma parte do corpo, é especializado numa doença, como é que é isso? Sim, sim. Um na coluna, outro na cabeça. Entendi. Outro nos ossos. Esse líquido amarelo que injeta aí, que faz a pessoa expelir o câncer, por exemplo, isso vai chegar para o ser humano de alguma maneira? No plano do humano isso vem de alguma maneira em algum tempo? Sim, já está chegando. Mas vai chegar como assim? Sabe dizer? Medicina, erva. Medicina vai chegar nesse líquido aí amarelo. Sim. Muita limpeza. Limpa assim só o organismo da doença física ou também limpa energeticamente falando? Em tudo. Limpa tudo. Já se levantando. Isso. Queria saber por quê, né? Por que a diferença? Por que separar? Porque eles dizem que me visita todo dia. Me pega para ir embora. No trabalho e volto. Trabalho muito. Mas tem que ser assim. Correria. Eles dizem que tem que ser rápido. Tá próximo tudo. O que está próximo? Próximo a divisão. Divisão do quê? Do tempo. Se dividindo. O tempo está se dividindo, mas isso quer dizer o quê para o ser humano? Tá chegando a hora. A hora de quê? De aparecer. Aparecer o quê? Eles aparecerem. Está chegando a hora dos arcturianos aparecerem onde e para quem? É humano. Para os arcturianos aparecerem para os humanos? Isso. Mas na forma original? No original. Não querem mais se esconder. O ser humano está preparado para isso? Alguns estão, sim. Mas então eles vão surgir para alguns ou vão surgir para todos? Vai surgir para todos. Já tem lugar que já está aparecendo eles. Que lugar, assim? Que região do planeta? Onde tem areia, muita areia. Tem água? Não. Então é seco. Eles estão dizendo que já desce, já faz o serviço, já aparece. Eles descem, mas descem com o quê? Só de corpo mesmo ou desce com algum outro equipamento? Nave. Eles descem com nave numa região desértica e ali eles fazem o trabalho? Isso. Mas no lugar deserto tem pessoas que vão até eles? Como assim? Eles levam. Então eles já fazem um trabalho aqui nessa dimensão também. Uhum. Esse lugar que você está vendo aí, que fica no planeta Terra ou está fora? No planeta Terra, no alto. No alto. O que é? Uma espécie de nave também que fica sobrevoando? Sim. E aí as pessoas são levadas ali para se tratarem. Sim. Quer dizer que os arcturianos são os primeiros que vão aparecer para os seres humanos. Sim. Então, o que ele fala de divisão de tempo, vai acabar essa coisa da dividir um plano do outro. Já está acabando. Eu tô próximo. Então vai ter uma intersecção aí entre esses mundos e esses seres. Sim. Mas está tendo a guerra. Guerra. Quem vai vir primeiro? Mas aí é eles. Tem uma guerra de quem vai aparecer primeiro para os humanos. Isso. E vai ser os arcturianos. Sim. Olha só, interessante.
E essa guerra é o quê? Uma guerra energética, guerra mesmo, de confronto? Como é que é essa guerra? Poder. Muito poder. Guerra de poder. É. Não querem deixar. Não querem deixar os arcturianos surgir. Não. Mas mesmo assim os arcturianos vão conseguir quebrar essa barreira aí. Já estamos quebrando já. Já estão quebrando. Quebrando. Os humanos também Já. ajudam muito nisso? Ajuda. Não comendo certas coisas. Não comendo o quê? Carne. Não estou falando. Sacrifício. Mas o quê? Tem que comer carne e o que mais? Não sacrificar. Não sacrificar animal. Cuidar da terra. Mas então, o percentual de pessoas que tem no planeta Terra ainda são muito carnívoros. Como que vai conseguir ultrapassar essa barreira aí? Uma minoria não come carne, do humano comum. Está dizendo que é baixa frequência. Mas como vai fazer essa mudança se o ser humano ainda vive, né, nessa realidade? Ele falou que a gente vive muito devagar aqui, mas ele lá é muito rápido. O tempo lá é diferente daqueles, que esse tempo, então, essa coisa vai diminuir, essa divisão de tempo. Então, a impressão que dá é que as coisas, talvez o ser humano chegue a uma conclusão muito rápida que tem que deixar a carne de lado. Isso. Da matança de animais e tal. É. Já está quase terminando. Eles dizem as pessoas respeitarem o próximo. Eles só pensam em respeitar o próximo, mas não o bicho. Mas estou vendo tudo rodar, Cássia. Eles estão rodando aqui. Rodando? Por quê? Acho que está saindo do lugar rápido. Uma pessoa muito forte, queria. Aqui tem alguém. Uma pessoa muito forte chegando. Ai, quem é? Não, um homem. Um homem. Controla Ele tudo. controla tudo. E como ele é, assim? Qual a aparência dele? Já é diferente. Como ele é? Uma cabeça muito comprida. Uma pontuda. Muito ouro, que é isso? Muito ouro. Estranho, muito forte. Ele que controla. Controla o quê? Tem o poder. Controla a força e a energia. Não é gente com ele. É gente, ser humano? Não. É cedo com ele. E eles vieram da onde, será? Não sei que origem é essa. É estranho. Ele fica me olhando. Não pode ver o que está ali. Ele falou que não pode. Não pode ver o que está ali? O que está ali é onde? O que eles estão fazendo na outra sala. Ah, então estão fazendo outra coisa numa sala que você não pode ver. Não posso entrar. Não pode entrar. Quem não pode ver é o humano ou você mesmo na linhagem também não pode? Eu não posso. Segredo que ele fala. Então tem muito mais coisa que escondem, mesmo das linhagens. Ele está dizendo para mim que eu me cale, porque é uma outra coisa que eles estão fazendo e é diferente. Você vai ver. Quem Você vai ver? Eu vou ver? Você, Alguma coisa diferente que eles estão fazendo na outra sala e que eu vou ver. Quando eu vou ver? Você vai ver. Ele falou que está perto. É difícil. Ele está falando agora. Você quer saber? Ele tira a energia de você. Tira pra quê? Não sei, para você não fazer o seu trabalho. Ele tira energia de mim para eu não fazer meu trabalho? Mas por quê? Abre, fala de outras coisas que estão vendo e que não é para ver. Ele está falando que não é para ver e saber o que ele está fazendo. Não estou entendendo. Eu vou perguntar. Ele está falando que você, por enquanto, não entende. Mas depois você vai saber. O que eu quero compreender é por que pode impedir meu trabalho. É impedir de eu fazer o trabalho, é impedir que durante a sessão a pessoa não avance mais do que é permitido, é isso? Sim. Isso sempre foi assim, eu sempre respeitei todas as regras, né? Por mais curiosidade que eu tenho, porque as pessoas falam, por que você não pergunta isso, não pergunta aquilo sobre o planeta e tal. Eu sei que eu só posso ir até onde eu posso ir. Como você falou que a divisão de tempo vem diminuindo, e talvez eu acesse algumas coisas mais à frente, é isso? Que vai melhorar o meu trabalho. Sim, vai. Mas que você fica sem energia. Eu fico sem energia? Ele quando vem, fica. Ele quando vem?
É. E quem é ele? Ele é o que manda, ele não quer falar o nome. É estranho, ele não tá abrindo o jogo, né? Então deve ser Hum. alguma pessoa, alguém que tá empatando alguma coisa, ou proibindo, ou talvez seja esses daí, o que tá em conflito, em guerra com a sua linhagem, Não, ele disse que é junto. que é junto. Trabalha em conjunto. Mas por que ele tira a minha energia? Não entendi. É ele Pra que tira você. a minha energia ou é alguma dessas linhagens que entra, principalmente quando está tendo muita quebra de acordo, são essas linhagens que estão meio contrariadas? O que acontece? Ele disse que é ele. Ele. Ele tira pra você não saber. Ah, então de repente eu estou avançando um pouquinho mais, eles não querem isso, aí eles me podam, vamos dizer assim, uma coisa assim. Isso. Dá um Isso. freio Ele em mim. chega em. Isso. Ele tira Ah. toda a energia. Ele fala que é a sala. A sala dele. Eles estão trabalhando, a sala é dele, que eu não Tá, tudo passo. bem, mas eu não entendi a questão de tirar energia. Ele não poderia só simplesmente brecar eu de ir em frente? Por que ele precisa tirar minha energia? Tira minha energia pra quê? Por quê? Do ambiente. Pra mostrar a você que ele tá aí. Ele mostra que tira minha energia e ele se mostra no meu ambiente? Isso. Que ele tá aqui. Ele tá dizendo, um ser sapo. Mãe, vem pra te acabar com você. Um Tem ser que é como um sapo. como um sapo. É isso que vem pra acabar com tudo. Ele vem pra querer terminar minha energia. Isso, ele tira, Ele ele tira. corta. E esse Isso. que tá aí, ele fica do meu lado pra me ajudar, é isso ou não? É, e corta. Ele Ele corta. corta. Energia acaba. Aí ele corta. A minha energia forte também acho que ajuda bastante, né? Sim, você tem que cuidar da alimentação. Tá errada. Minha alimentação tá errada? Tá. Agora ficou mais confuso É, ainda. ah, ele falou pra você. Isso. Tem um outro pequeno falando. O que ele tá Ele tem que falando? tomar muito líquido quando você for assim. Muito líquido. É, eu já faço isso, eu Evitar a tomo litros e comida. litros de água. Ah, Evitar a comida quando for entrar em contato. Esse ser sapo quer te inchar. o sapo quer me inchar. É como Ah, se fosse um líquido visgoso que ele passa em você. E ele tira isso dos outros. quem tira isso? Eles, O- eles lá estão trabalhando. os arcturianos tiram isso. Isso, Tá. tira. Então esse tipo sapo, ele se aproxima, deve estar bem contrariado mesmo. Que ultimamente está dando muito. Bom, então aí eu tenho que cuidar da alimentação, tomar mais líquido. Isso, isso, Quer dizer, mais alimentação não, é não fazer o trabalho do estômago cheio. isso. Não pode, não pode porque ele está falando que muita sujeira fica no ambiente. E eles ficam tudo aí. Minha frequência baixa. O de azul está falando que fica uma frequência muito baixa. Muita radiação. Não estou entendendo. Muita coisa. Não sei, esse daí que surgiu aí agora, que não se apresenta como que é, não sei se eu estou acreditando muito não. Me desculpa, mas às vezes pode ser uma holografia do próprio pessoal contrário, querendo me passar alguma restrição, alguma coisa nesse sentido. Às vezes isso acontece durante a sessão. Eu vou pontuar, né? Porque uma pessoa que trabalha que nem eu trabalho o tempo inteiro com as várias linhagens, uma série de coisas, se eu não tivesse uma energia boa, nem ia rolar. Não acredito nisso. A minha alimentação, eu sou vegetariana. Eu só tomo café da manhã e trabalho aqui, às vezes até meio-dia, 1 hora direto, sem pôr nada na boca. Depois eu almoço, dá um tempo, coisa leve. Fico sem nada, vou atender às 14 horas e vou até 17, 18 horas. Eu fico com a pessoa, também não ingiro nada, só água, 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 água. Então tá meio estranho para mim, entendeu? Uhum. Essa conversa. Tá falando, o azul tá falando que é assim. É assim que tem que ser feito. Eu me cale. Que você se cale. Tá. Ok. Não, o azul tudo bem, o arcturiano eu entendi perfeitamente, mas esse outro que surgiu ali depois que você rodou, eu não sei se eu acredito muito, entendeu? Que ele tem uma presença muito forte. E pode estar mandando um recado só para dizer que tá na minha cola, alguma coisa assim.
e que tira minha energia, o que isso, que aquilo, mas isso tudo às vezes pode ser só para me colocar medo, né? Entendeu? Uhum. Esse é o modo operandi dessa turma aí do ouro pesado, que nem se falou, né? Muito ouro, muita coisa, essa coisa aí não é muito bom, enfim, deixa pra lá. Estranha, Ele não, isso não costuma ser muito de linguagem de luz, não, mas eu entendi o recado. Eu não sou da linhagem arcturiana, mas eu sei que os arcturianos estão sempre do meu lado também, de alguma maneira, protegendo o meu trabalho. Todo tipo de terapia alternativa tem uma assistência de arcturiano, né? Que é quando lida com humano ou não humano. Ele falou para mim seguir, ele está dizendo para mim continuar, me calar, Tá. porque ele está me olhando. Exatamente. Eu acho que ele pede para você se calar porque você acabou dando voz para aquela coisa ali, né? Para passar o recado para mim. Acho que sim. Está olhando para mim, mandando que eu me cale. Vamos seguir, que o que interessa aqui é você. Tem mais alguma coisa, mais alguma orientação que ele queira passar para você? Sim, para que eu prossiga o meu caminho, que eu não pare. Que eu não pare de fazer o que eu faço. E que eu não tenha medo. Que eu não tenha medo, nem sentimento de culpa. Que eu continue o trabalho árduo. Não só isso. E você tem medo? Às vezes eu fico nervosa, preocupada. Bom, mas agora você abriu esse canal com ele e certamente ele vai te apoiar, vai te proteger, vai de alguma maneira sinalizar para você, né, os próximos passos. Estão se chegando, não sei, seres estranhos. Ah, então é um outro tipo de coisa que tá no seu corpo. Sim, me botaram deitada. E estão cortando coisas em mim, pedaço, me tirando da minha nuca, no meu pescoço, nos meus braços, na minha coluna, não mexer em tudo. Começando a mexer, começando a tirar, estão mexendo em tudo. E esses seres, como é que são eles? Meio assim sentado, cabeça grande. São em quantos? Acho que tem uns 4, uns 5, tá mexendo no meu pé, mexendo na minha mão, me revirando toda. Sistema nervoso. Me tiraram. São coisas. Pergunta se te retiraram tudo que você quer que retire tudo. Me se retiraram tudo. Eu quero que mexa também no meu útero. Estão falando que estão tirando um negócio como se fosse um verme. Um verme. Comprido, fino. Tem fio. Horrível. Mas está tirando. Tem os olhos muito grandes. Parece criança. Mas estão tirando. Consegui tirar. Ainda bem. Ainda bem que estão tirando. Ai, obrigado. Pergunta se retiraram tudo. Estão retirando, estão me mostrando. Botando em pote. Estão tirando tudo. É muita coisa. Obrigada, gente. Obrigada. Me tiraram. Você vê, você estava com um implante dessa linhagem aí, por isso que eu acho que você sofreu aquela interferência ali para mandar o recado para mim. Agora você já está mais limpa. Pergunta para a sua linhagem, o arcturiano, se você também tem algum tipo de acordo feito com a linhagem reptiliana, alguma coisa assim. Sim. Tem? Uhum. Então é por isso que eles mandaram o recado para mim. Eu vou comandar agora de 1 até 3 para que venha a tua presença, o representante dessa linhagem, para você estabelecer o diálogo. Vamos lá, 1, 3. Como está agora? Vê? Um jacaré. Um jacaré muito grande. Debaixo no peito. Eu devo a ele O que ele te deu? Troca aí com esse acordo. poder. Muito poder. E você Muito poder. quer desfazer esse acordo? Quero. Eu não quero mais isso, não. Me revolvo tudo. Eu não quero mais isso. Não aceito mais isso. Não desejo mais vocês no meu caminho. Eles são amarelo. Estranho. Eles, porque é mais de um? Mas tem muito feio. Vieram para mostrar poder mesmo. Isso. E ele aceita quebrar o acordo? Sim. Aceita. De boa? Fica Tá aceitando. meio contrariado, não? Tá aceitando. Tá aceitando? Tá com raiva. Com raiva. Mas tá aceitando. Ih, é mais um na minha lista. Tá aceitando sim. Tá falando? E é porque eu trabalho. Ele tá falando que é o trabalho que eu faço quebrou.
trabalho que você faz com os arcturianos quebrou o quê? Quebrou a força dele. Ok. Está se afastando. Bom, agora livre dos acordos e dos implantes, a sua linhagem, o arcturiano está aí? Sim. E tem mais alguma Assim. coisa para te dizer? Não, falou que não. Se ele pode responder para mim através de você, se aquele recado que você passou para mim, que era para você calar a boca, mas que você não calou, se aquele recado era aí desse povo. Sim. Tá? Não é para Está acreditar, dizendo né? que não, eles vêm fazendo holografia. Era ele ali o tempo todo tomando conta de mim. A gente tem força, a gente tem muita proteção, e é nisso que a gente tem que acreditar. E eu não tenho nenhum tipo de acordo com essa linhagem, nunca tive, nunca terei. Eu sei que eles estão um pouco contrariados, porque está desfazendo muito acordo, né? O ser humano está acordando, os que estão aqui de outra linhagem também estão acordando, e não cabe vir a raiva só para mim, porque isso faz parte de todo o processo do próprio plano para a Terra. Isso iria acontecer de qualquer maneira. A coisa não tem mais como eles pararem agora. Se os humanos estão se conscientizando e os que estão humanos de outra linhagem também estão se conscientizando, não tem mais como parar isso, entende? Sim, não tem mais. Eles já brigaram no nível dimensional maior, como ele diz, já houve a guerra, a briga já está decidida e pronto. Não tem mais o que fazer. Já. Agora senta e chora ou aceita que dói menos. Isso é verdade? É isso. É verdade. Eu quero me despedir deles. Eu quero pedir muita força, muita coragem para tudo. Não me abandona. Ele está me abraçando. Diz que sim. Não vai me abandonar, não. Não está me dando muita energia no peito, está doendo. Botou muita energia no meu peito. Muito obrigada. Agora, vamos fazer o caminho de volta. Eu vou contar de 5 para 1. 1. Abre os olhos, se mexa. Oh, meu Deus. Que dor no meu corpo. Mas tá bem. É normal, porque ficou muito tempo nessa posição aí, tá bom? Se mexa bastante, assim, para voltar à circulação. Tá. Incrível. Tô me sentindo mais leve. Gostei, Cássia. Gostei muito. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que os seres da bondade possam... Eu senti, foi que eu me encontrei, né? Encontrei porque eu não estava me sentindo bem. Não sabia se era isso mesmo que eu queria para mim, né? Meu trabalho. E eu tinha aquela... ficar incrédula, né? O ser humano interfere e pode interferir ainda também, viu? Os sentimentos que você trazia de vida passada, aquelas coisas da culpa, até que você sentia em relação para um traço que você já vinha trazendo, né? E esses sentimentos do humano é que às vezes faz a gente baixar o plano, a vibração no plano do humano é onde eles pegam a gente. É verdade. Ali, entendeu? É verdade. Por isso que foi feita toda aquela limpeza desse lixo emocional, porque você ainda está no plano do humano, né? Esses resquícios, essas mágoas, essas raivas, tudo precisou de ser liberada, porque senão eles te pegam de novo. A hora que vem essas memórias, esses sentimentos, eles estão ali de novo, entendeu? Então, por isso que fez vida passada, liberou tudo para poder você agora ficar livre desses sentimentos de baixa vibração e poder fazer essa conexão direta com eles aí, que você pode sintonizar um momento que você para, ou quando você vai dormir, ou através de sonho. Eles vão sinalizar o tempo inteiro que estão do teu lado e qual caminho você seguir, ficar mais fácil. E agora sim, agora você vai poder ser mais útil mesmo dentro da sua própria aliança, você vai poder caminhar aqui de uma maneira muito mais tranquila, inclusive para eles, porque quando eles percebem que a pessoa, pela vibração que baixa e esse se aproxima e faz acordo, o implante, eles não podem fazer muito nada, porque tem que respeitar o seu livre-arbítrio. Então agora abriu o caminho, né? Ai, graças a Deus. Graças a Deus que você existe, Cássia. Ah, que isso, minha amiga. Eu sou só uma ferramenta, mais nada. Não, é uma joia valiosa. Mas eles te dão força. Eles te dão força. Entendeu? E que o instrumento tem que estar limpo, tem que estar lúcido, translúcido e tudo, porque senão tem interferência, viu? Que ele tentou entrar na interferência aí, às vezes eles fazem isso, mas logo eu percebo pela energia, né? De que eles estão tentando passar o recado para me apavorar, vamos dizer assim. Agora, o que mais está me deixando mais assim
não é preocupada, não é a palavra. É que a coisa vem crescendo e que o modo de eu trabalhar já mudou muito de 11 anos atrás para agora que eu estou fazendo o trabalho. Muda muito rapidamente. Como acontece às vezes de nem ter regressão, entra em contato direto e tal. Mas eu percebo que a coisa está ficando muito maior ainda. Então, algumas coisas eu ainda vou descobrir, ou eu vou descobrir, não, eles vão me prover, ou vão fazer eu entender, ou alguma coisa vai acontecer que ainda vai facilitar mais o trabalho, entendeu? E isso vai contrariar mais esse lado aí ainda. E vai mesmo, É para também não te deixar tão cansada, né? Porque às vezes você fica cansada. Trabalhar Cansada, assim. eu estou bastante cansada fisicamente e as minhas cordas vocais, né? Você vê que boa parte eu faço hoje gravado porque não dá mais, né? Não tem mais condição. É muito tempo falando. Quanto tempo nós estamos aqui? Só com você. Imagina que eu fiquei de manhã. Das 2, agora são mais de 17 horas e eu continuo falando. Coitada, meu Deus. Vai descansar, Cássia. Mas eu amo o que eu faço, né? Então, quando vem muita informação assim que vai ajudar mais pessoas, aí eu fico mais feliz, né? Ai, que bom mesmo. Que bom que você existe, que os anjos, né? E que a energia positiva possa estar sempre do teu lado, no teu caminho aí, te guardando, você e sua família. Amém. Assim. Pode pôr um trecho lá no Pode YouTube? sim, Cássia, pode sim. Isso ajuda muito mais pessoas, né? Cássia, vou pedir muito por você, tá? Obrigado, viu? Abraço aí pra você, abraço pra sua irmã. Obrigada a você. Assim, não se preocupe com a minha dureza de início, tá? Tá, Mas tá bom. eu sou essa pessoa que fala, é grossa, é dura. Eu sou dura mesmo. Mas eu tenho que ser, porque se eu não for dura, o povo me derruba. Então, quando a pessoa vem para mim, eu não sei ainda o que está vindo para mim. Se vem para me atacar, se vem para ali, se aquela pessoa vai ser usada para outra coisa. Aí começa a dar aqueles probleminhas, às vezes, de início, alguma coisa assim. Eu falo, opa, então eu endureço que é para a pessoa perceber logo com quem está lidando. Isso aí. Mas depois que a coisa acontece, você vê, é outra situação, né? Então, eu fico muito feliz mesmo por você e por tudo e por todos que vão também poder ver e ouvir isso. Então, eu só tenho que agradecer. A gratidão é ad eterno. É por isso muito obrigada. Também um abração, viu? Tá. Tchau, tchau. Tá bom.